Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Dei-me conta de algumas atividades no capítulo das obsessões, quando gravam algumas cenas covardes e ignóbeis, daqueles aos quais pretendem submeter, ao mesmo tempo que por telepatia transmitem culpa e ressentimento de si mesmos. Na grande maioria das vezes, a momentânea vítima tombava nos quadros mentais que os aturdiam. As punições eram cruéis, irrevogáveis até futuro julgamento, quando expurgissem parte delas. Alguns espíritos deformados, em processo degenerativo na aparência, quase inconscientes do que ali se passava, foram transferidos para outro ambiente, no qual seriam hipnotizados para completarem as modificações ideoplásticas. O enfermo era sentado em um tipo de cadeira especial e a ela atado. Colocava-se sobre sua cabeça uma coroa metálica, semelhante à que se aplica nos condenados à morte por eletricidade, e fios pesados se ligavam a equivalentes equipamentos dos justiceiros hipnotizadores. Estes emitiam com força mental: "Você é um lobo", todo freme de forma lupina. Assuma sua real personalidade. Enquanto as pequenas mudanças que traziam na face eram acentuadas, produzindo a hipnoplastia. Eram transferidos para uma seção ao lado, em sono profundo, e ao despertarem, haviam se transformado nas construções mentais que foram aprimoradas no setor terapêutico. Seguimos em frente e vimos verdadeiras celas de presídios insólitos, nos quais, em tumulto e desespero, verdadeiras feras se encontravam detidas. Posteriormente, o abençoado Eurípides esclareceu-nos que nos períodos graves dos movimentos guerreiros na Terra, essas entidades são liberadas e passam a contribuir com os horrores bélicos. Neste momento em que uma tremenda obsessão coletiva avança pelo planeta, são incontáveis os espíritos desse molde moral, liberados na hedionda campanha de perversão dos sentidos e sentimentos, na pantomima do ódio contra Jesus e os seus discípulos, nas biografias de caráter destrutivo de mulheres e homens que edificaram o bem na civilização, apresentando-lhes falhas que se encontram na imaginação dos autores, tudo fazendo para confundir. Ao mesmo tempo, espalham meias-verdades, que são mais perigosas do que as negativas, porque transtornam o pensamento e a conduta das pessoas imaturas e ingênuas, que ainda não se encontraram. Mais adiante, vimos o desfile que é habitual, como divertimento para os infelizes que enxameiam, cuja sordidez é difícil de descrever. A imaginação enlouquecida dos maus indivíduos não tem limite, o que dá lugar às mais inconcebíveis manifestações exteriores, que os aprazem, e mais se perdem nos dédalos das aflições sem medidas, até o momento quando a divindade interfere, por meio de expurgos coletivos, quais os que estão sendo acionados neste período. Comecei a perceber que o nosso grupo se destacava pela indumentária e forma de comportamento, chamando a atenção a princípio de um ou outro espírito, e logo começamos a ser seguidos por uma turbamulta. A aglomeração que crescia foi nos empurrando para outro salão, onde havia um estranho trono e alguns móveis esquisitos. Soaram estranhos cornos, e ao meio de uma dúzia de terríveis indivíduos lupinos, estava um ser monstruoso, carregado entre a short de chamas avermelhadas, enquanto se cantava uma canção fecenina. Fomos retidos pela turba, e de imediato o chefe foi colocado no trono ridículo. A balbúrdia era terrível, assim como os odores no ar pesado e sombrio. A furna iluminada por achortes era infernal. Misturavam-se os sons mais estranhos aos bramidos do mar dos sofrimentos, suplicando socorro. Gargalhadas de loucura mesclavam-se com os gemidos por todo lado. E o canto de deboche tentava suplantar a desordem. Fomos sendo empurrados sem agressividade para o centro da sala, e quando chegamos ao lugar que lhes parecia próprio, afastaram-se ruidosamente, deixando-nos a sós. Olhei para os semblantes dos irmãos Eurípides e Spinelli, neles encontrando uma serenidade superior e um suave brilho que lhes expressava a sintonia com Jesus. Talvez eles esperassem aquele acontecimento, ou tivessem algum plano que ignorávamos. Nós outros que experimentávamos a ocorrência por primeira vez, embora confiantes, encontrávamo-nos expectantes.
Naquele instante em que a baderna parecia atingir o absurdo, captamos o pensamento vigoroso do mentor, que nos convocava a confiança irrestrita no Pai de misericórdia. Uma harmonia sutil banhou-nos, e eu me lembrei do holocausto dos cristãos primitivos. Repentinamente, ao som forte de tambores surdos, houve um inesperado silêncio. O chefe, com aparência tribal, levantou-se, e todos se ajoelharam, enunciando expressões chulas e de bajulação, um espetáculo realmente caricato, ridículo. Ele sentou-se novamente, com pompa e aspecto fecenino, como se estivesse divertindo-se com a situação invulgar. Indagou-nos então com uma voz roufenha e ameaçadora. Quem são vocês e o que desejam aqui? Ademais, como se adentraram em nossa cidade, sem credenciais de autorização? Eurípides deu 2 passos à frente e, fitando-o com olhar de comiseração, respondeu. Somos discípulos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui vimos em seu nome dar notícias do seu reino. Não terminara a frase, e irrompeu uma tempestade de chistes, deboches e acusações. O chefete pediu silêncio com gritaria estrondosa. Prossiga, impôs com irreprimível ira. Quais são essas notícias? Sem alterar-se, o cristão primitivo que não se perturbou no passado, ante o testemunho glorioso, redarguiu. Estamos atravessando o período denominado como o fim dos tempos maus, e logo mais a justiça real será estabelecida nos corações espirituais da humanidade, sem disfarce, nem dominação arbitrária que se impõe pela força, porque essa é tida como a cidade que a ela se dedica. Fomos enviados para convidarmos todos ao despertamento da verdade, libertando seus escravos, abrindo as portas dos cárceres, desocupando os antros do que chamam de aplicação das regras dominadoras e facultando aos condenados a oportunidade de arrependimento dos gravames praticados, a fim de reencarnar-se em massa para a redenção nos próximos últimos dias. Não concluiu o pensamento quando alguns bestas feras se aproximaram agressivos e tentaram atacar o nobre missionário do amor, porém se detiveram imobilizados por estranha energia. As agaias e pedras, lixo e quanto estava próximo foi atirado como chuva de ódio sobre nós. Tudo, porém, pairava no ar, escurecendo mais o recinto sombrio. A cena imprevista causava estupor, especialmente quando o dominador gritou para os seus guardas, alguns com aparência canina, outros lupina. Arraste-nos até aqui, mais próximo de mim, para esbofeteá-los. Diversos aproximaram-se com estardalhaço, como se ali fosse uma arena de combate. Porém, quando saltaram sobre o nosso pequeno grupo, ficaram paralisados no gesto ameaçador. Eurípides aproximou-se espontaneamente do palanque, onde estava o arremedo de trono, e disse com serenidade sublime. Aqui vimos em paz, com o objetivo de ajudá-los a mudar de atitude, encaminhando-os à luz do divino amor, e somos agredidos pelo ódio e pelo medo a que todos domina. Jesus é o Senhor, e ninguém o vence, porque é a luz do mundo e a porta para a salvação. Por que o odiais? A gritaria era ensurdecedora, a massa espiritual imensa, porque atraía outros passantes e atormentados, estava enfurecida e descontrolada. Alguns gritavam com medo, supondo estarem diante de figuras dos deuses mitológicos e devastadores, também infernais e mais poderosos do que esses que os infelicitavam, e ajoelhavam-se, arrastando-se pelo piso imundo. Vociferando e com os olhos em brasa, o algoz ergueu sua lança primitiva e o escudo, ameaçadoramente, descendo alguns degraus, e vis-a-vis, deteve-se diante do apóstolo sacramentano. Odiamos o seu governante e construímos este reino para a justiça das suas vítimas. Todos que aqui residimos estamos em processo de recuperação dos males sofridos pelos seus representantes, e hoje desejamos que todos vivam o gozo sem fim que ele tentou inibir com sua falsa pureza. Destruiremos a memória do farsante da cruz, apresentaremos as suas e as misérias dos seus seguidores, que foram impostos às sociedades dos tempos passados, através da história. Não cessaremos ou diminuiremos o nosso avanço, especialmente do grupo que logo mais seguirá na direção das criaturas humanas, para exterminar os desventurados, que a eles se apegam.
Nesse momento, ouvimos o alarido de vozes incontáveis, que formavam uma espécie de exército e se preparavam para atacar os seres humanos, ampliando o pavor da pandemia e dos atos criminosos que estavam atingindo as famílias, desajustadas nos lares. Eu venci Roma. Depois destruí suas igrejas absurdas e devassas, matei os seus adoradores. Voltei e comandei milhares de homens, implantando o terror e a destruição durante a Idade Média. O irmão blasona a respeito do passado, que não anulou Jesus, retrucou-lhe o cristão decidido. Mas o desmoralizamos, renascendo muitos de nós, sob a sua proteção e da falsa igreja, reduzindo a crença pela ignorância e pelo ódio. No entanto, adiu Eurípides. Ele voltou com seus abençoados discípulos, os missionários, para reabilitar o mundo ingrato, e agora sua doutrina ressurge, através de nós, os imortais. Enquanto acontecia o confronto, pude notar a presença na multidão de alguns dos nossos companheiros que aguardavam no local reservado ao reencontro e foram atraídos à sala do formidando debate da luz contra a treva. A situação fazia-se cada vez mais grave, rica da beleza da fé do nosso benfeitor, de tal forma que, ante os fatos extraordinários que aconteceram com os agressores, passou a influenciar os tementes encarcerados, que não entendiam exatamente a ocorrência. O ambiente tenso e exudando baixíssimas vibrações, ante a mente cristã do nosso grupo, foi permeado por tênue claridade, que não apenas se misturava na densa névoa, como envolvia o combatente do Evangelho. De repente ouviu-se um estrondo estranho na imensa caverna, que ficou repercutindo nos diversos cômodos, assustando os residentes. Tive a impressão de que o furioso controlador da cidade iria atacar fisicamente o antagonista, tão próximo se acercara, numa transformação monstruosa, de um gigante lendário e destruidor, quando profundamente compadecido, Eurípides lhe disse: Meu irmão, aproveita esse momento. Jesus espera por ti. Rende-te à sua misericórdia e liberta-te do ódio que te consome. Nunca! Berrou o adversário. Persegui-lo-emos, até a consumpção dele ou a nossa. Não se trata de uma questão banal. São séculos de rancor e luta. Sendo que dessa vez, nossos exércitos espalharão o horror e o crime entre aqueles que se lhe vinculam. Muito em breve, daremos as ordens de comando e iremos pessoalmente dirigir a ofensiva. Não me venha também com truques circenses, paralisando os nossos membros, lembrando-se de que são invasores de propriedades que lhes não pertencem. Desnecessário informá-lo de que também disponho de recursos dessa e de outra natureza. Ato contínuo, voltou-se na direção dos espíritos imobilizados, em atitude viva de agressividade, e enunciando algumas palavras que pareciam cabalísticas e fazendo gestos algo ridículos, devolveu-lhes os movimentos, a ponto de tombarem no chão. No mesmo instante, o visitante que representava o Senhor concluiu a nossa visita. Cumprimos com o nosso dever. Ainda é tempo, desde que ao sairmos daqui, já não teremos alternativa senão transplantarmos a cidade para a região do exílio que receberá os maus. Caminhando vagarosamente entre os aturdidos, alguns choravam e pediam apoio, outros gargalhavam, bestializados. Retornamos à entrada, onde encontramos os demais companheiros, e fizemos o caminho de retorno. A noite estava banhada pela palidez de uma luz turva, que mal vencia algumas camadas carregadas de densas vibrações inferiores. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.